aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o vídeo vai ser rapidinho, mais rápido do que tem sido de costume, porque o mercado hoje foi rápido, prático, não teve muitas oportunidades, nem muito que ser feito. Falando do mini índice no 11R, o mercado abriu já fazendo um cruzamento de queda. Hoje era dia de payroll, então era extremamente arriscado. Eu não opero notícia, não mais, já fiz muito, mas não faço mais isso. Então eu fiquei de fora até o mercado equalizar o resultado do payroll, que inclusive veio bem diferente do consenso, pegou muita gente de surpresa e teve bastante gente que comeu um dobrado hoje. Eu fiquei fora, esperei o mercado acalmar, perdi todo o movimento de queda maravilhoso que teve no início, fiquei de fora por conta disso, então eu esperei uma oportunidade mais clara, porque qual que era a questão? Essa queda toda, o mercado vai se recuperar? Foi por conta do resultado da notícia e depois ele recupera? Sim ou não? Ou ele vai ficar numa tendência de queda? Então é bastante delicado tomar a decisão de eu vou fazer o quê? Eu vou pelo viés ou eu vou operar pelo macro? Então eu sempre faço as minhas entradas com base no macro. Então nesse momento o 11R estava extremamente perigoso. Então eu fiquei de olho no 25 e ele que me salvou o dia. Foram apenas duas entradas, mas duas entradas muito boas. Então, como eu perdi todo o movimento de queda, eu tinha que esperar um movimento mais claro para fazer a minha entrada. E eu optei por fazer uma entrada de pullback no 25R, porque ele é bem mais assertivo. Eu não gosto de operar pullback. No 11R é muito difícil eu fazer esse tipo de operação, mas no 25 eu me sinto um pouco mais confortável. Tomei um calorzinho, porque ele foi 250 pontos contra, mas depois ele pagou 800 pontos. Por que que eu saí dessa operação com 800 pontos? Ele até andou quase 1000 pontos da minha entrada. Deixa eu colocar aqui, ó. Da minha entrada é 820 pontos. Não, então eu saí certinho. Eu achei que eu tivesse perdido parte da queda, mas não, eu saí bem então. Por que que eu fiz a minha saída nesse ponto? Por conta do distanciamento que ele tinha feito da VWAP e a região que ele estava da VWAP Bands, então eu preferi sair da minha operação. Só que logo na sequência que eu fiz a minha saída, fez esse martelo de alta e coincidiu com um gatilho, um sinal de banda de Bollinger. Eu falei, opa, vamos pau no gato, porque no 25R dá poucos sinais. E como ele deu e já tinha feito essa queda, tanto que eu saí dessa operação por conta disso, eu arrisquei entrar. Confesso que eu não posso dizer que fui mão de alface, né? Pegar 1.400 pontos e falar que é mão de alface é sacanagem. Mas eu saí precipitadamente dessa operação. Eu deveria ter ficado nela mais tempo, poderia ter pego quase 2.000 pontos. Ó, vamos ver aqui. O mercado já fechou. A máxima dele com relação à minha entrada. Nossa senhora, 2.500 pontos, ó. Eu falei 2.000 pontos. Pois é, eu poderia ter pego 2.500 pontos nessa operação. Eu ia bater o meu recorde, que até hoje, no único trade, foi de 2.300 pontos, sem fazer parcial. Mas por que que eu não fiz? A praga não é o viés, né? Por quê? Quando ele fez todo esse movimento de alta, eu sempre vou fazendo meu trade acompanhando o 11R. Quando ele começou a dar essa enroscada aqui, nessa região do 11R, ele ficou bastante tempo nesse lenga-lenga aqui. Eu falei, ele não vai chegar, tem essa região do pivô, ele vai bater e vai voltar. Ele vai acabar me tirando, então eu vou deixar a proteção mais justa. E se a gente coloca aqui a VWAP Bands, onde ele estava? Ele já estava aqui pertinho da última banda da VWAP. Eu falei, ele não vai passar daí, quer dizer, se ele vai passar, mas ele vai passar e voltar e vai me tirar o lucro. Então, melhor eu já sair. Poxa, eu tava com mais de 1.200 pontos nesse momento. Eu falei, eu vou proteger mais justo. E aí eu protegi. Só que aí nessa agulhadinha que deu aqui, ele me tirou da operação. Só que ele me tirou e continuou subindo e subiu mais esse tanto aqui, ó, mais praticamente 1.100 pontos. Então, eu saí precocemente da operação, mas por conta disso, de fato, o que me fez sair desse trade foi a VWAP Bands
E o horário que isso aconteceu hoje me livrou de tomar um stop de 500 pontos, porque normalmente eu faço essa operação de VWAP Bands quando rompe a última banda. Lógico, eu espero fazer o rompimento, ter um afastamento, uma confirmação para fazer a minha entrada. Aqui não chegou a me dar essa confirmação, porque ele fez um primeiro martelo e depois ele já subiu. Então, qual que é o procedimento normal que eu faço? Ele faz esse martelo, ele tenta e não continua o movimento e passa a cair. A partir daí, na reversão, eu entro com um stop de 500 pontos. Eu não entrei só por conta do horário, que era muito tarde, não tinha, na minha opinião, tempo para voltar e fazer essa correção que normalmente ele faz quando ele acontece isso. Então, eu preferi não entrar e ainda bem que eu não entrei, porque ele teria me estopado. Porque se eu fosse pegar desse martelo aqui, eu acho pior que ele nem teria me estopado. Quer dizer, não teria me estopado. Teria me estopado de todo jeito, mas não os 500 pontos. Eu ia ter que sair da operação com menos. Porque o máximo que ele voltou aqui foi 60 pontos, quer dizer, ficou no máximo 60 pontos positivo. Mas o final do dia eu teria zerado a operação com 300 pontos negativos. Então, sim, eu teria sido estopada, não com o stop normal de 500 pontos que eu coloco, mas ia me tirar dessa operação. Mas eu não fiz por conta do horário. Eu gosto dessa entrada meio-dia e meio, assim, que é um horário que eu acho que o mercado ainda pode dar possibilidade. E sem contar que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é sempre um dia mais delicado para fazer esse tipo de operação. Então, eu não fiz essa entrada. Ainda bem que eu não fiz, porque se eu tivesse feito, eu teria levado stop nessa operação. E só fiquei nessa daqui que eu acabei saindo cedo demais dessa operação. Eu até no grupo de alunos no Telegram, eu cheguei a comentar, eu falei, eu peguei a queda e já tá pagando 500 pontos nesse trade. E assim, na minha cabeça, a chance era ele bater nessa 21 e voltar. É claro, nesse caso aqui eu não saí porque não teve nenhuma reversão. Normalmente eu deixo minha proteção na primeira reversão de box do 25. Então no pior das hipóteses era para eu ter saído aqui. Ia ter dado 1.550 pontos. Aí eu saí um pouquinho antes porque eu quis proteger muito justo, porque já estava aqui muito perto da última banda da VWAP. Então no índice foram essas duas operações só. No 11R deu boas oportunidades, mas são aquelas oportunidades que a gente... No 11R deu boas oportunidades, mas sempre com risco adicional, porque ele fez uma queda muito forte, então fazer esse primeiro movimento de compra, apesar de ter pago 350 pontos, era muito arriscado. Depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão quase sempre falha. Aqui não tudo bem que a primeira tentativa teria sido essa daqui, ele tentou 2 vezes, na terceira ele foi. Então quem tentou nessas daqui teria sido estopado, nessa terceira pagou, mas o macro ainda estava bem vendedor, então por isso que eu optei por fazer essa venda. Quem entrou no cruzamento de venda, que eu acho que foi estopado, deixa eu ver, foi estopado, quer dizer, ele estopou e depois ele fez um movimento de queda. É bem delicado, quando tem esse tipo de situação, vale sempre a pena decidir se entra já no cruzamento ou se espera uma confirmação antes de entrar, porque muitas vezes ele não faz esse movimento direto. É igual esse cruzamento de alta. Se eu não tivesse entrado pela banda de Bollinger, dificilmente eu teria entrado nesse cruzamento. Eu provavelmente ia entrar nessa falha aqui, porque ele fez um movimento, testou, e aí sim eu já entenderia como uma estrutura de alta e faria a minha entrada. Mas sempre é um risco adicional entrar direto no cruzamento depois de um movimento desse, mas a gente tinha um distanciamento grande aqui da VWAP, então era interessante sim uma entrada nesse ponto, mesmo ainda estando contra a tendência. E aí depois o preço foi embora. Quem tentou fazer essas vendinhas aqui achando que subiu demais vai cair, se lascou, porque ele só continuou subindo. Aí, de novo, algo que eu comento muitas vezes, ele subiu tanto que não dá coragem de continuar comprando e também não dá coragem de vender. E aí é ficar de fora, que foi o que eu acabei fazendo, saí e depois não tive coragem de voltar mais nesse trade. E no dólar eu não fiz dica de nada, não quis passar nem perto, dia de payroll, é loucura, tiro, porrada e bomba, eu prefiro ficar fora. Para quem entrou, deu inúmeras oportunidades muito boas, mas eu particularmente fico de fora. Esse tipo de movimentação é bom você olhar os rencos maiores. 8R fica top em dias assim, porque você não fica nesses ruidinhos, você vai entrar com um stop maior, mas você pega a tendência de alta, você pega a tendência de queda e fica rico.
Deixa eu colocar nesse aqui. Tá nem no contrato certo. Ó, se a gente pega hoje o 10R, olha isso. Movimento de alta, cruzamento de baixa. Isso no 10, hein? Você pega o 8, o 8 dá mais oportunidade, fica mais claro. 44 pontos. Ao invés de ficar se matando lá nos ruídos o dia inteiro, esse tipo de dia que tem uma movimentação muito forte, porque é dia de notícia, é bem interessante, é claro, você tem que ajustar seu stop, o stop é maior, mas você não fica sofrendo com esse tanto de ruidinho aqui. Mas eu não fiz nada no dólar hoje. E nas ações, como sempre, dia lindo, a IRB pagou uma compra sensacional, a Elet pagou umas operaçõezinhas mais pequenininhas, mas pagou. Eu fiz essa vendinha, fiz essa compra, depois eu fiquei de fora, não peguei essa segunda compra. IRB eu operei hoje também, então as ações estão sempre dando bom. Ontem, inclusive, teve a última aula da mentoria em turma das ações e a galera começando a se interessar um pouco mais em fazer o day trade nas ações, porque é bem interessante, principalmente para quem clica o tempo todo, tem ansiedade. Operar day trade nas ações para dar uma acalmada no coração é bem legal. Por quê? Porque é lento. Mesmo que você queira entrar, não dá oportunidade. Então você consegue ficar mais tranquilamente na operação porque você não tem oportunidade, você tem que esperar, não tem opção. Diferente de futuros, você sempre dá um jeitinho de fazer uma entrada. Nas ações, perdeu a entrada, vai ter que esperar um tanto de tempo. Igual se a gente for falar aqui, ó, dessa entrada de queda. Da queda, do movimento de queda. Foram 37 minutos, você demorou para ter uma nova oportunidade 1h30 para ter uma nova oportunidade. Então, assim, perdeu uma oportunidade, você vai ter que esperar para ter uma outra oportunidade, analisar se vai ser uma boa entrada. Então, controla bastante quem tem aquela ansiedade de ficar clicando o tempo todo. Então, é isso. Não esqueçam do like. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um bom final de semana para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.